Olá, amigos telespectadores, estamos no ar com o programa Andando no Espírito, Andando no Poder de Deus com o pastor Dave Robertson. Hoje nós vamos aprender sobre a graça de Deus. Como que nós recebemos essa graça de Deus? Então, o pastor Dave, para ensinar isso, ele vai começar lá em Adão e Eva. Sabe que eles receberam a graça de Deus por crédito, mas nós a recebemos numa presença tangível hoje. E o pastor Dave também vai falar sobre o que compõe a essência de Deus, os 9 atributos que compõem a essência de Deus. E um dos atributos é a verdade. Porque Deus não pode mentir, então Ele nos deu a sua palavra e nós recebemos com isso a graça de Deus. Nós recebemos o mesmo posicionamento que Jesus tem. Sabe por quê? Porque Ele nos deu. Então vamos acompanhar esse ensino riquíssimo com o pastor Dave agora. Vamos lá, pastor Dave. Shall we take this grace back to the garden? Vamos pegar isso desde o começo, no jardim do Éden, sobre a graça. Adam and Eve. Adão e Eva. It'll take me a while, to get Vai demorar um pouco Genesis to para eu explicar tudo, porque eu vou começar em Book Gênesis of Revelation. But e vou até Apocalipse. if you want to wait, Mas se vocês quiserem esperar, God said, Deus disse: how'd you know you were naked? como que vocês souberam que estavam nus? Why are you hiding in the garden? Por que estão se escondendo no jardim? Did you eat of the tree I told you not to eat of? Vocês comeram da árvore que eu disse que não era para comer? And Adam says, E Adão disse: yeah. sim. Then he blamed it on Eve. E aí ele culpou Eva. He said, that woman you gave Ele me, disse: essa mulher que você me deu, she gave it to me. and foi I ate ela it." que me deu o fruto e eu comi. É culpa dela. So he goes to Eve. E aí ele foi para Eva Eve, e falou: Eva, did you eat of the tree? você comeu daquela árvore? What, that snake Foi aquela cobra you lá put in the que garden. você colocou no jardim. He gave it to me. Ela me told deu me, esse and so I fruto. took, E aí eu peguei and I ate. e aí comi. Then he turned on the devil. E aí então culparam o diabo. He said, because of what you done, E então Deus disse: pelo que você fez, he said, I'm going to reduce you eu vou reduzir você to a state that you'll be eating the dust of the earth. a um estado de que você vai comer o pó da terra. Now what that means is E isso this. significa Say Satan runs around eating dirt? No. que Satanás anda por aí comendo pó? Não, Not exactly what não it means. exatamente. What does it mean? Então o then? que isso significa? I'm getting to it. Já vou falar. You have any idea of the power of Você tem ideia do poder a archangel, or de um arcanjo? angel at the highest rank? É um anjo no nível mais alto. In the wars, Nas guerras the Old Testament, do Antigo Testamento, just one angel apenas um anjo could come through and wipe out a whole army. podia vir e acabar com um exército inteiro. Just one. Apenas um. So when he reduced him to eat the dust of the earth, Então, quando ele reduziu Satanás para comer o pó da terra, what he did is he reduced him that Ele he could only operate on the level of the reduziu flesh. Satanás a operar apenas no nível da carne. In other words, Em outras palavras, he can't push you off of a cliff. ele não pode te empurrar de um penhasco. All he can do is try to talk you Ele into só jumping pode off. te convencer a pular de lá. Besides, after Jesus was done with him, Afinal, depois de que Jesus acabou com ele, he gave you power ele te deu todo o poder, over all his power. sobre todo o poder do diabo. Wait a minute. Maybe he said he gave you power over half. Mas talvez ele tenha dito, ele te deu poder sobre metade. No? Não, A third? um terço? All? Foi todo?
He gave you power Ele te over deu all poder sobre of his power. todo o poder do diabo. Then something very interesting E então happened. algo muito interessante aconteceu. He judged Eve. Ele julgou Eva, In sorrow, you'll bring forth children. disse: você vai ter filhos Adam, com muita the dor. sweat of your brow, E Adão, o suor da sua testa you'll eat from the earth é que vai te dar o seu alimento da terra. till you return. Até, But the judgment he spoke on the devil, mas o julgamento que ele colocou sobre o diabo, he said, ele disse: there'll be a seed vai haver uma semente born of woman. nascida de mulher He's going to bruise your head. que vai pisar na sua cabeça. And you may bruise his heel. E você vai poder Slight distraction in his walk. machucar o calcanhar dele, que seria uma distração no caminhar He's going to dele. bruise your head. Mas ele vai pisar na sua In cabeça. other words, Em outras he palavras, destroyed him that had the power of death, ele destruiu aquele que tinha o poder da even morte, the devil. o diabo. Do you know who he was prophesying about? Sabe de quem ele estava profetizando? Jesus looked down Jesus 4,000 years. olhou adiante 4.000 anos 4,000 years 4.000 anos no into the futuro future, and prophesied e profetizou. the birth of Jesus. E profetizou o nascimento de But Jesus. once he spoke it, Mas uma vez que ele falou aquilo, after that, depois disso, he turned around, ele se virou, he kills a couple of animals, matou alguns animais, and the moment e no momento that blood was spilled, que aquele sangue foi derramado, it spoke of Jesus' death. já estava representando a morte de Jesus. And he was able to E ele move for foi Adam and capaz Eve. de se mover por Adão e And the Eva. first need he met E a primeira necessidade que ele was he supriu made them both clothing foi que ele deu roupas para from the eles, skins of the da sacrifice. pele daquele But sacrifício. before that first Mas drop antes que of aquela blood primeira gota was de shed, sangue foi God's hands derramada, was tied. as mãos de Deus estavam couldn't do amarradas, anything. ele não podia fazer So he nada. prophesied Então ele Jesus profetizou to come. Jesus Then virá. the animal died in his place. E aí aquele animal And it morreu no freed lugar God dele e to liberou begin to move Deus for para começar mankind. a mover As far back as the pela garden, humanidade. when there's only two people. Começou no jardim, quando só tinha 2 pessoas. You talk about loving you. Ele te ama mesmo. What happened all through the Old Testament? E o que aconteceu durante todo o Antigo Testamento? Says, uh-oh, I couldn't help it. Eu não consegui me controlar. I sinned. Pequei. I also got this E disease. também tenho uma doença. Oh God, I need to be healed. Ó Deus, preciso ser curado. Here's my credit card. Aqui está meu cartão de crédito. Could you charge it to the Você cross? pode cobrar na cruz? Jesus will pay for it Jesus vai pagar por when he's isso. risen from the dead. Quando ele ressuscitar dos So if you don't mortos. mind healing Então, me se now, você não se importar em me curar it'll be agora, paid then. So você vai ser pago depois. charge it to the cross. Então, cobra na cruz. But not us. Mas não nós. We live on this side. Nós vivemos desse lado. We have been born again. Nós já nascemos de novo. We have that nature. Nós temos essa natureza. Sin doesn't rule O us. pecado não nos We domina. don't have to put anything on credit. Não temos que colocar nada em crédito. It's already been paid. Já foi pago. It's been paid. Já foi pago. Let's go back to talk about that grace. Vamos voltar a falar daquela graça. Oh, I wanted to understand grace. Eu queria muito entender a graça. Before God could move for us, Antes de Deus poder se mover por nós, He had to wait Ele teve que esperar for that first por aquela primeira drop of blood gota de sangue. to be shed Esperar que ela fosse derramada, that spoke of Jesus' death. que representava a morte de Jesus. Give us some clothes, Nos dê roupas charge it to the cross. e coloque na cruz, cobre pela cruz. He'll pay for it. Ele vai pagar por isso. And He was risen from the dead. E aí ele ressuscitou dos mortos. I want you to think about this. Quero que vocês pensem nisso. If God had not done that, Se Deus não tivesse feito isso,
All the begging you could do Você poderia implorar quanto quisesse. wouldn't do any good. Não adiantaria de nada. It couldn't save you. Não poderia te salvar. All the crying, Todo o all choro, the bawling, a lamentação, all the believing, ou crer, all the threatening, toda a fé ou qualquer ameaça, anything you could do qualquer coisa que você fizesse, wouldn't work não funcionaria. because there was no grace. Porque não tinha graça. But the same grace Mas a mesma graça they got by credit, que eles receberam por crédito, we have nós já a temos tangible presence. uma presença tangível. And listen to me. E ouça, God has 9 attributes Deus tem 9 atributos that make the one essence que formam a essência dele, of God. a essência de Deus. Sovereignty, Soberania, righteousness, justiça, judgment, o juízo, immutability, imutabilidade, eternal life, vida eterna, love, amor, omnipotence, onipotência, omniscience, onisciência and omnipresence. e onipresença. 9 attributes. 9 atributos. And there's 3 persons E tem 3 pessoas that make up que formam the one o único true Deus and living God. vivo e verdadeiro. 3 persons. 3 pessoas. In these attributes, Nesses atributos, they're sovereign eles são soberanos, because He is sovereignty. porque Ele é a soberania. But He's also love. Mas Ele também é amor. So He sovereignly Então Ele ama love. soberanamente. Well, He's also immutable. Mas Ele também é imutável. Immutability means A imutabilidade significa He can't change, que Ele não pode mudar nor can He be ou changed. ser mudado. He can't. Não pode. See. He's sovereignly immutable. Ele é soberanamente imutável. In His judgment, E o julgamento dele He's immutable. é imutável. Judgment is derived from just O julgamento vem de justo and justification. e justificação. Judgment, O julgamento, He's absolute judgment. ele é o julgamento absoluto. He's sovereignly judgment. E ele é um julgamento soberano. He's incapable Ele é incapaz of rendering a wrong judgment. de dar uma sentença, um julgamento errado. His immutability. Porque ele é a imutabilidade. He can't change, Ele não pode mudar nor can He be changed. ou ser mudado. He's absolute love. Ele é amor absoluto. He's sovereignly love. Ele ama soberanamente. He doesn't have love. Ele não tem amor. He is. Ele é. He's truth. Ele é a verdade. He can't lie. Ele não pode mentir. Now, you don't understand. Você não entende. He can't. Ele não pode. Can't lie. Ele não pode mentir. So what did He give you? Então o que ele te deu? His word. A palavra dele. He gave you His word. Ele te deu a palavra dele. Something you couldn't earn. Algo que você não podia merecer. For Adam and Eve, E Adão e Eva, where could they go for it? que eles, onde eles poderiam ir? Em nenhum lugar. They could beg all they wanted. Eles podiam implorar o quanto quisessem. You have truth. E você tem a verdade. He can't lie. Ele não pode mentir. You have grace. Você tem a graça. You have the standing Você tem essa posição Jesus has que Jesus tem, because He gave it to you. porque Ele te deu. So because He's give you His word, Então, porque Ele te deu a palavra dele, He can't lie. Ele não pode mentir. No, you don't understand. Você não está entendendo. He can't. Ele não pode. Well, if He wanted to, no. Mas se Ele quisesse, talvez, não. He can't. Ele não pode. Can't. Não pode. You believe it.
Se você crer nisso, and he did it, e ele fez isso, and he said it, e ele disse isso, then he will do it. ele vai fazer. And there isn't anything powerful enough to Então, stop it, não existe nada poderoso o suficiente para parar isso, except you. exceto você. Only you. Só você. And then you know what he does? Mas então sabe o que ele faz? If he can't get it to you through you, Se ele não consegue te convencer, he'll go find somebody ele vai encontrar alguém that he can get it through. através da qual ele pode falar para que você receba. Why would he heal you when somebody else prayed for you? Por que ele te cura quando alguém ora por When você? he wanted to heal you the whole time anyway. Porque ele quer te curar sempre. Come on. Like Adam and Eve. Como Adão e Eva. You can't earn any more of it Você não pode merecer nada disso, than they did. mais do que eles mereceram. You couldn't earn any more. Não tem como. There was nothing they could do. Não tinha nada que eles podiam fazer. They were lost. Eles estavam perdidos. And he did it all. Mas ele fez tudo. But now E agora, I have grace. eu tenho a graça. I don't need miracle wallets. Eu não preciso de carteiras milagrosas. This one's totally wore out from being empty. Essa daqui já está toda destruída por estar sempre vazia. Well, hey, if you give, you'll get. Se você ofertar, você vai receber de Giving to volta. get. Se ofertar, você vai receber. The word talks about a person A palavra fala sobre uma pessoa who's liberal, que dava com liberalidade, who loves to give to his work. que adorava ofertar para a palavra dele. They're blessed. É uma pessoa abençoada. But I can guarantee you, Mas eu posso te garantir it's not them counting their pennies out que não é porque aquela pessoa está contando seus centavos that gets them blessed. que ela é abençoada. It's because he paid the price, Foi porque ele pagou o preço. not by works, Não por obras, but by grace. mas por graça. And he took your place. Ele pegou o seu He lugar. doesn't bless you Ele não te abençoa determined on the money you're handing out, com base no dinheiro que você dá, trying to get money back. tentando receber dinheiro de volta. He's blessing you Ele te abençoa because there's a genuine, porque existe liberal heart um coração genuíno que quer Inside of dar you. dentro de você, that's full of grace que está cheio de graça forgiveness. e perdão and love. e amor. That is prosperity. Isso é prosperidade. You going to take an offering? No. Você vai pedir uma oferta? Não. Gee. No. Não. He's not measuring your pennies you counted out. Ele não está medindo os seus centavos. He's measuring that heart. Ele está medindo o seu coração. Hallelujah, Jesus. Well, Alan was talking how few times I preached. O Alan estava falando sobre como algumas vezes que eu preguei To go home para ir para casa and to get ready for what God's about e to me do. preparar para o que Deus está prestes a fazer. I stopped Eu parei because I've got another set of instructions. porque tenho outras instruções agora. Brazil, Brasil, I promised eu prometi that I'd never stop coming. que eu nunca deixaria de vir aqui. I stopped every other place, Eu parei de ir em todos os outros lugares, including India. inclusive a Índia. But what I'm saying, Mas o que eu estou dizendo, he wouldn't have sent me home. ele não teria me enviado de volta para minha casa. He'd have left me in that harvest Ele teria me deixado naquela colheita na Índia. if something really, really powerful wasn't going to happen. Mas algo muito poderoso está para acontecer. And I can tell you now, E eu posso te dizer agora it is. que vai acontecer And the mesmo. worse that it gets, E quanto pior ficar, economically, all of that, na economia, ou que seja,
the more powerful God's going to come. Deus vai vir mais poderosamente. He's not causing all of it. Ele não está causando esses He's not problemas. doing any of it. Ele não está fazendo isso. He's just here Ele está aqui for your call. para o seu chamado. And He's been preparing us for this. E Ele tem nos preparado para isso. 6, 7 years ago, 6, 7 anos I atrás, saw the floods. eu vi as enchentes, I saw the destruction. eu vi a destruição, I saw it all in a vision. eu vi tudo isso numa visão. But at the same time, Mas ao mesmo tempo, I saw real revival eu vi beginning. grande avivamento So we know começando. Então nós that sabemos the time is close. que o momento está chegando. Hallelujah. So if you'll hold me up, Então se vocês orarem por mim, we can have a great harvest. podemos ter uma grande colheita When we go home, quando formos para we'll casa. be able to rejoice. E quando eu for be para casa, exceedingly glad, vou ficar muito feliz, poder me we regozijar, did porque what we're fizemos supposed to. o que tínhamos que fazer. I got one more country Eu tenho mais um He's país sending me after, que Ele está me enviando, and that's Japan. e é o Japão. Japan has really never had a revival O Japão nunca teve um that swept through avivamento Japan. que tenha tocado todo o The país. culture is too strong. A cultura é muito forte. The only kind that would do that. O único tipo de avivamento que pode fazer isso Absolute creative miracles. é com milagres totalmente criativos, Emptying their hospitals. que vai esvaziar os hospitais You know, giving all the deformed, sick babies back to their mama's home. e devolver todos os bebês deformados para suas Nothing can stop mães. that revival. E nada vai poder Mama parar will esse see to it. avivamento. Porque as mães vão ir atrás dele. That's what we get to see. É isso que nós vamos What ver. did Jesus say? O que Jesus disse? Didn't he say, Ele não the disse, works I do, as obras que eu fizer, you'll do also. vocês também vão fazer. And greater works than E these will obras you do. maiores do que essas. Because I go to the Father. Porque eu vou para o Pai. Have you ever wondered what would be a greater work you could do than Você Jesus já did se while he was perguntou here? que You ever obra que wondered você that? poderia fazer que é maior do que o que Jesus já fez aqui na Terra? Hmm? O que será? I can tell you what it Eu was. posso te dizer o que é. Up until that point, Até aquele momento, nobody had been born again. ninguém tinha nascido de novo ainda. Wasn't available. Porque isso não estava disponível. Not till he rose from the dead. Não até ele He ressuscitar said, dos look at the mortos. works I'm doing. Ele disse, olha as obras que eu estou fazendo. When he rose people from the dead, Quando ele ressuscitou as pessoas dos he just mortos, got them back out of paradise. ele só tirou aquela pessoa do Repaired their paraíso. body, you know, put them together. Consertou o corpo dela e trouxe a pessoa de volta. Elijah and Moses, Aquela pessoa não veio do céu. Quando Elias e Moisés estavam falando com Jesus, eles não vieram do céu. they came from paradise. Eles vieram do paraíso. Jesus said, no man has ascended to heaven. Jesus disse, nenhum homem subiu Save ao the Son of céu Man who is in sem heaven. ser o filho do homem que está no Nobody céu. went there Ninguém foi lá ainda. until he rose from the dead. Até que ele ressuscitou dos mortos. When he Ninguém. said you would do a greater Quando ele work, disse, vocês vão fazer obras maiores, because you would be able to do é now porque o que vocês podem fazer what agora, he even couldn't do then. nem ele podia fazer naquele That's momento, administer the born que again é ministrar a experience. experiência do novo nascimento. Foi isso que ele fez. Bom, então nós entendemos que Jesus pagou o preço da nossa salvação lá na cruz. E nós somos abençoados porque Ele fez esse pagamento. Então, é por graça as bênçãos. Elas são dadas, elas não são cobradas. Não é por obras. Obras quer dizer isso, não é porque eu trabalho, porque eu tenho um ministério, não é porque eu sirvo a Deus que eu sou abençoado. Não, eu sou abençoada pela graça de Deus. Então veja, o Senhor não está medindo o meu dinheirinho. Ele está medindo o meu coração. O que Ele quer é o meu coração, a minha vida. Tá? Porque o resto, tudo Ele tem. Tudo é dele. Então, eu vou entregar o meu coração a Deus através da comunhão que eu tenho com Ele, da oração pessoal. Enquanto eu oro em línguas, enquanto eu leio a Bíblia, enquanto eu adoro o Senhor. Então, isso me faz unida ao Senhor. É isso que é comunhão com Deus. Então, aproveite o seu tempo e entregue-se ao Senhor em oração e você vai receber a graça dele, que é abundante para você.